vídeo de hoje é sobre escrita. Pra quem não sabe, eu já escrevi e publiquei um livro chamado Flor de Lis e vou falar um pouquinho sobre o meu processo criativo a pedido de vocês. Você também gosta de escrever? Então vem comigo. Eu sou a Marina Piva e esse é o Tanto Livro Pra Ler. Se inscreve nesse canal e não esquece de usar meu link se for comprar qualquer coisa na Amazon. Eu vou deixar o link de Flor de Lis aqui na descrição desse vídeo e um link geral pra você comprar qualquer coisa. Usando meu link você me ajuda e patrocina o meu conteúdo. Começando o vídeo de hoje, eu nunca tinha falado sobre escrita aqui no canal porque eu não sabia se era um assunto que interessaria vocês. Mas ano passado eu abri uma caixinha de pergunta lá no Instagram, inclusive se você não me segue, segue lá, é @tantolivropraler. E eu pedi que vocês me mandassem perguntas pra eu responder em formato de vídeo aqui no YouTube. Eu fiz um vídeo especial no final do ano de perguntas e respostas. Pra minha surpresa, várias dessas perguntas envolviam a escrita, processo de criação, como é que foi escrever meu livro, quanto tempo eu demorei. E aí lá mesmo nesse vídeo eu avisei que eu gravaria um outro vídeo só pra falar sobre isso, porque é um assunto um pouco extenso, eu acho que dá um vídeo inteiro. Então cá estou eu pra falar sobre o meu processo de criação de um livro. Flor de Lis foi lançado em 2019, mas eu comecei a escrever ele bem antes disso. Eu demorei no total uns 3 anos pra criar a história dele inteira. Eu já contei nesse outro vídeo, mas vou repetir aqui. A ideia dele veio na minha cabeça quando eu fiz uma viagem com meu marido pra Curitiba. A gente foi passar o carnaval lá e a gente ia passar a semana toda. Mas em um dos passeios lá nos parques, pra quem não conhece, Curitiba é uma cidade muito linda, muito cheia de parque, muito cheia de lugar pra passear. E um desses passeios, uma aranha picou meu pé e eu tive que ficar de cama por uns 3 dias. 3 ou 4 dias. Eu não podia levantar. Não conseguia pôr o pé no chão porque tava muito inchado e tudo mais. Então eu precisei fazer um repouso forçado. E acabou sendo um ócio criativo muito grande pra mim. Acabei lendo bastante, assistindo muita série por muitas horas seguidas. Então acho que no final desses dias a minha cabeça tava descansada. Foi um período que aflorou a minha criatividade de alguma forma. Então na viagem de volta eu já tive a ideia de Flor de Lis inteira. Começo, meio e fim. Eu sabia mais ou menos como que eu queria que a história seguisse e terminasse. Quais seriam os pontos que eu queria colocar em discussão no livro, no bloco de notas mesmo do celular, porque eu tava sem caneta, sem computador, sem nada. Claro, eu escrevi o nome dos primeiros personagens e mais ou menos como que a história aconteceria, mas assim, 4 frases. Eu não escrevi nada além disso. Foi só a estrutura, como é que seria mais ou menos a família, o meio e o fim. Tendo isso na mão, eu resolvi sentar e começar a escrever Flor de Lis. Foi assim que começou esse projeto. Uma coisa que eu sempre falo pra quem me procura pra conversar sobre isso é que você ter a ideia do livro, ter a ideia de personagens, começo, meio e fim, é muito longe de você ter um livro escrito na mão. O que pra mim significa mais é o processo de criação, não só a ideia inicial. Até porque a ideia inicial muda muito, pelo menos pra mim. Eu sei que existem muitas técnicas de escrita. Eu sei que tem muita gente que faz fluxograma com os personagens, que faz esboço dos capítulos, quantos capítulos vão ter antes de começar a escrever, quantos capítulos vão ter, o que vai acontecer em cada um e tal. E depois desenvolve a história. Tem gente que trabalha com a estética da ideia primeiro pra depois escrever. Eu não faço nada disso. Eu não uso nenhuma técnica. Eu simplesmente escrevo. Eu escrevo desde muito nova. Escrever pra mim é uma coisa já muito natural, muito orgânica, porque eu faço desde pequena. E eu nunca tive técnica, porque eu nunca tive muita pretensão também com isso. Eu sempre só sentei e escrevi. Eu já tinha tido ideias como essa que eu tive na viagem várias outras vezes. Eu tinha em mente que eu queria escrever um livro um dia, sempre foi um sonho. Então não foi uma coisa que de repente eu nunca tinha pensado nisso e um dia acordei e vou escrever um livro. Não foi assim. Eu sempre quis. E desde pequena eu tinha essas ideias e desenvolvi um pouquinho, mas eu parava. A primeira vez que eu fiz isso, eu devia ter uns 8 anos. Eu tinha uma ideia, desenvolvi um pouquinho, parava. Aí depois tinha outra ideia, desenvolvi um pouquinho, parava. E eu acho que dessa vez eu cheguei ao final porque eu tive disciplina e eu entendi que a gente romantiza muito a escrita. A gente acha que a gente vai escrever num final de semana, num dia bonito, num dia de inspiração. Ai, hoje eu acordei super inspirada, vou criar, vou escrever. A gente acha que a gente vai chegar ao final de um livro assim. Pra mim não dava certo. Eu realmente só procurava escrever livro quando eu tava nesses momentos. Eu escrevi muito diário durante a vida, eu já escrevi contos, já escrevi crônica, às vezes eu fazia redação. Meu pai sempre me incentivou muito a escrever sobre os livros que eu lia, escrever um pouquinho da história de cada um. Então eu sempre pratiquei a escrita em si. Mas pra escrever um romance, pra escrever um livro longo, você precisa ter um contato diário com aqueles personagens, você precisa de disciplina. E eu acho que eu só entendi isso quando eu cheguei em Flor de Lis, mas também foi uma coisa que foi acontecendo, assim. Eu comecei a desenvolver aquela ideia e eu percebi que enquanto eu escrevia, eu tinha muito contato com aqueles personagens e aquilo ocupava muito a minha cabeça. Então me desestressava. Várias vezes durante o dia, mesmo sem estar escrevendo naquele momento, eu pensava nos personagens, eu pensava na história, eu pensava em como que ia continuar. Eu comecei a escrever, se eu não me engano, eu ainda fazia estágio. E aí durante o período de escrita eu me formei, comecei a advogar. Então foram períodos de muitas mudanças pra mim
mim de muito estresse pra eu me adaptar. Eu sou uma pessoa naturalmente ansiosa, então eu passei por muitas mudanças, muitos momentos diferentes, e aí a escrita tava do meu lado pra me ajudar a me distrair. E Flor de Lis aconteceu num período de muito trabalho, de muito estudo. Não foi que eu tirei férias e escrevi, não foi que eu tinha uma varanda de frente pra praia e horas pra escrever, pra me dedicar. Não foi um processo assim. É muito menos romântico que isso, era um trabalho como qualquer outro, só que eu não tinha ideia de que isso seria um trabalho. Eu comecei a perceber que isso me fazia bem, eu comecei a perceber que eu gostava de desenvolver aqueles personagens, eu tinha a ideia e a vontade de escrever um livro, comecei a desenvolver ele. Então foi muito suor, sabe? Foi muita dedicação. Mas a minha dedicação, ela acontece no formato de sentar e escrever. Eu não consigo fazer de outra forma. Quando eu tô muito envolvida na escrita, quando eu tô escrevendo direitinho, todo dia, os personagens vão me levando. Eu assento ali e a escrita vai, flui. Tem épocas que eu não consigo pegar. Tem épocas que por falta de tempo mesmo, ou por falta de vontade, às vezes eu não tô muito no clima, aí eu não consigo pegar. Mas aí quando eu volto, eu preciso me reconectar com a história. Então eu tenho que ler tudo de novo desde o início, eu tenho que entrar naquele clima. São vários dias pra eu voltar pro livro, sabe? Não é assim, eu tô há 3 meses sem escrever, eu vou sentar e escrever um capítulo hoje. Não é assim. Eu tenho que voltar lendo, vendo o que eu escrevi. Aí nesse momento que eu volto, eu mudo um monte de coisa. Então é um negócio que demora muito, que demanda muito, nem sempre é gostoso. Vários dias eu cheguei cansada à noite em casa e ainda assim pegava pra escrever, como se fosse um trabalho mesmo. Só que eu não tinha ideia de que eu publicaria, eu não sabia nem se eu ia chegar no fim desse livro. No início eu acreditei que eu não ia chegar no final, mas as coisas foram acontecendo e eu não sabia nem se eu ia ter coragem de mostrar pra alguém, porque isso é outro ponto também. Eu escrevi por muito tempo sem mostrar nada pra ninguém. Quando eu publiquei Flor de Lis, foi surpresa pra muita gente, até que eu escrevia. As pessoas não sabiam nem que eu escrevia. Várias vezes eu não podia fazer alguma coisa, não podia sair, às vezes alguém me convidava, eu falava que eu tava trabalhando, eu não falava que eu tava escrevendo. Eu tinha alguma vergonha de falar sobre isso, não sei. Eu não me sentia bem em falar, até porque eu não sabia se eu me sentiria bem pra mostrar o que eu tava escrevendo. Eu não queria falar, sei lá. Eu escrevo do início até o fim do livro de forma linear. Eu sei que tem gente que escreve um capítulo do início, depois escreve o final, depois volta. Flor de Lis foi inteiro linear. E quem já leu a história sabe que é um livro que troca de núcleo. Uma hora eu tô num núcleo, outra hora eu tô no outro. Mas isso também aconteceu de forma natural, porque eu cansava de escrever sobre um núcleo e ia pro outro. Aí depois cansava desse e ia pro outro. E aí eu imaginei que se eu tava cansada de criar aquele núcleo, as pessoas também estariam cansadas de ler sobre ele. E aí eu entendi que traria uma dinâmica legal pro livro e aí continuei mantendo essa estrutura até o final. Eu sei que eu não criei esse estilo, inclusive vários autores que eu adoro escrevem assim, né, com núcleos diferentes e depois eles se misturam. Mas eu, quando comecei, não sabia que esse seria o meu estilo. Eu não sentei e falei, eu vou escrever dessa forma, vai ser um núcleo depois do outro, e aí eu vou misturar. Não foi assim. Foi acontecendo naturalmente. O estilo surgiu naturalmente. Fiz algumas pausas no período de escrita, sim. Fiquei algum tempo sem escrever. Tinha momentos que eu realmente não tava conseguindo criar, não tava conseguindo nem sentar pra escrever, nem tentar. Então eu fazia pausas, mas aí pra voltar, eu tinha que revisitar a história toda. E teve um dia que eu cheguei no primeiro fim. Quando eu escrevi esse fim, eu quis mostrar pras pessoas. Eu me senti à vontade de mostrar pra algumas pessoas que eu escrevia, de mostrar que eu tinha um livro escrito e de ver a reação delas. Eu tinha curiosidade pra saber, porque até então só eu tinha tido contato com aquela história e eu não sabia qual seria a reação das pessoas com ela. Então eu entreguei pra algumas pessoas próximas, assim, pra minha mãe, pra umas tias, minha irmã, pessoas muito próximas, sem compromisso também. Não pressionei, não dei prazo, nada disso. Entreguei ali pra ver. E comecei a receber alguns retornos. Recebi muita força das pessoas, tipo, gostei muito, fiquei presa na história e tal. Mas eu escutei vários comentários sobre o enredo também. Quando a gente escreve, a gente tem que entender que algumas coisas funcionam na cabeça da gente, mas que não funcionam pros outros. Às vezes a gente não consegue colocar nas palavras exatamente o que a gente quer. E aí a gente passa a ideia errada. Algumas partes eu via que não funcionavam bem. Eu não consegui explicar, que eu não consegui mostrar, que ficou confuso, que pareceu corrido. Eu percebi que eram sensações comuns entre as pessoas. E aí eu voltei pra história e reli tudo, mudei muita coisa. Daí surgiu um outro final. Eu cheguei no segundo projeto inteiro de livro e decidi que eu queria, que eu tava confortável com aquilo pra tentar buscar a publicação. E só aí eu fui buscar a publicação. Eu aprendi muito nesse processo de escrita de Flor de Lis, que foi o primeiro livro que eu escrevi. Eu aprendi muito que a gente amadurece durante a escrita de um livro. O início de Flor de Lis é muito diferente do final pra mim. Eu vejo claramente as fases que eu vivi ali. A escrita é uma coisa muito pessoal. Acho que só quem escreve vai me entender. Eu nunca coloquei nada meu ali. Eu nunca coloquei nada que fosse pessoal. Não tem nenhum personagem que é alguém que eu conheça. Não tem ninguém que me represente. Não tem. Eu não tô no livro. Meu marido não tá no livro. Não tem isso. Isso é uma coisa muito forte pra mim. Foi uma coisa que me incomodou por muito tempo. Eu tinha medo de que pra escrever eu precisasse colocar pessoas conhecidas e era uma coisa que eu não queria.
queria fazer. Eu queria fazer coisas completamente novas, situações completamente novas, e eu consegui fazer isso em Flor de Lis. Quando eu achava que tava me aproximando de alguém, eu mudava, mesmo que sem querer, né, que às vezes a gente aproxima sem querer, eu mudava, transformava o personagem. Mas mesmo assim, lendo o livro, eu vejo muito de mim, eu vejo muito de fases que eu vivi, não nas situações, na escrita mesmo, sabe? Se tá mais lento, se tá mais dinâmico, se tá mais engraçado, se tá mais dramático. Eu vejo muito de mim. Vendo a história, eu vejo que no início eu era uma pessoa e eu virei outra no final. E isso é natural, né? 3 anos se passaram, eu me formei, eu entrei no mercado de trabalho, muita coisa aconteceu nesse período, então eu acho que é natural. Mas eu queria, no final do livro, eu queria mudar o começo, porque aquilo não era eu mais. Já não me representava tanto mais. E eu tentei fazer isso, mas eu percebi que não tinha como. Que a alma do livro tá no começo dele. E aí eu entendi que eu tinha que aceitar que eu mudei, que as fases mudaram, que a escrita mudou. E hoje eu sinto a mesma coisa com relação a esse livro. Eu acho que ele já não é mais quem eu sou. Ele já não é mais o que eu criaria hoje. Mas ele já foi publicado e agora ele já não é meu mais, ele já tá no mundo. Pra quem quer escrever e publicar, vocês têm que entender isso. Uma vez que você publica, você congelou alguma coisa ali. Ele não é seu mais, agora ele é de quem lê. Quando você guarda só pra você, você pode mudar quantas vezes você quiser. Você pode transformar aquilo quantas vezes você quiser. Quando você publica, você não mexe mais. Depois que eu publiquei, eu não li mais o livro. Eu tive que aceitar um pouco isso. Eu tô escrevendo um novo livro. Nesse livro que eu tô escrevendo, eu vejo isso ainda mais. Comecei ele faz tempo, tem um período já que eu tô parada. Quando eu comecei a escrever ele, eu tava na disciplina, direitinho. Eu meio que emendei do processo de Flor de Lis. Ele já começou muito mais profundo do que eu esperava que fosse. Eu já tava numa outra fase mais adulta e tudo mais. Eu acho que a escrita até não é tão adulta, continua parecido com a pegada de Flor de Lis, pelo menos eu acho, mas ele tem mais sentimentos, ele tem mais profundidade. Na verdade, o meu propósito com a escrita ainda é ser leve, é ser uma distração. É o mesmo propósito do Instagram, é o mesmo propósito do YouTube. Eu quero escritas que façam bem para as pessoas, que elas se divirtam, que elas se distraiam, esqueçam os problemas, porque era muito assim que o livro me servia enquanto eu estava escrevendo. Era uma fuga pra mim, era um mundo que eu tava criando e que eu queria fugir pra ele quando eu tava com um problema maior na cabeça. E eu quis criar esse mundo e dar esse mundo pra quem quisesse também. Não é uma escrita rebuscada, não é alguma coisa que vai te fazer pensar muito, aprofundar muito. Acho que esse tipo de livro é muito importante também, mas não é o meu propósito. Quando eu escrevi Flor de Lis e as pessoas estavam lendo, né, antes de publicar, uma pessoa falou pra mim que parou de viver os problemas dela enquanto ela lia o livro. Ela leu tudo em um final de semana, mas que foi um final de semana em que ela fugiu de um problema muito grave que ela tava vivendo. Quando eu escutei aquilo, eu vi que aquele era o meu propósito com a escrita. E outra coisa também que eu acabei escutando depois que eu publiquei, que eu entendi que também é um outro propósito meu, é pessoas dizendo que não liam muito e passaram a ler mais, ou que não liam nada, conheceram Flor de Lis e quiseram continuar lendo mais, ou que liam muito antes e por algum motivo pararam e resolveram voltar. Então eu entendi que isso também é um propósito meu, de trazer as pessoas para a leitura, mostrar para as pessoas que esse é um caminho também de você se sentir bem, de você se cuidar. Quando as pessoas me disseram que passaram por isso ao ler meu livro, eu entendi que era isso que eu queria fazer para sempre. Esse segundo livro, ele tem alguns pontos mais profundos. Sai naturalmente. Eu sou uma pessoa mais profunda hoje também. Eu vivi muito mais coisa, mas não é um livro que eu quero drama, é um livro que eu quero do mesmo jeito, divertir, envolver, sabe? Trazer uma trama que te deixe curiosa pra continuar lendo. Outra coisa que eu aprendi também, por mais que você acredite que tá transmitindo aquilo do papel, você não é responsável pelo que a pessoa vai ler. Às vezes ela vai dar uma conotação diferente pro que tá escrito e não tem como mudar isso. Cada pessoa tem uma sensação diferente. Teve gente que me falou que chorou com Flor de Lis. Provavelmente é uma vivência parecida que ela teve, ou algum personagem lembrou a ela alguma pessoa, mesmo que no inconsciente. Tem uma passagem do livro que várias pessoas vieram me dizer que foi a passagem preferida. E quando eu tava escrevendo, pra mim era só uma passagem, não era uma coisa que eu queria dar destaque, mas foi uma parte que acabou chamando a atenção de várias pessoas. Muitas vezes a minha intenção não vai ser atendida e eu tenho que aceitar isso, porque cada um lê de acordo com a própria vivência, cada um coloca no livro a própria vivência e isso não tem como eu controlar. Lá no Instagram, depois que eu publiquei, falei sobre isso lá, algumas pessoas vieram me procurar pra falar que também escrevem, pra falar que tem o sonho de publicar. E uma mensagem que eu queria deixar nesse vídeo, pra você que escreve ou pra você que tem vontade de escrever, é que algumas pessoas me procuraram para perguntar do processo de publicação, como que funcionou o processo de publicação para mim, e essas pessoas tinham a ideia do livro, mas ainda não tinham o livro escrito. E isso me fez pensar o seguinte: no momento que eu tive a ideia de Flor de Lis, eu não tinha ideia de que eu ia conseguir publicar. Eu tinha o sonho de publicar, mas talvez eu tivesse 40 anos quando eu publicasse meu primeiro livro. Eu não sabia como que isso ia acontecer, eu nem sabia se ia acontecer. Então quando eu comecei com a ideia, meu foco a princípio era só conseguir chegar no final da história. E 3 anos de muito trabalho se passaram nesse meio. E só depois que eu fui aprender como que funciona
funcionava a publicação. Então eu acho importante, se você tem esse sonho também, você se preocupar com a sua escrita, porque às vezes aquele projeto ali não vai gerar um livro. Às vezes você vai precisar de mais uns 3 ou 4 projetos para conseguir gerar um livro, para conseguir encontrar como que você funciona como escritor. Então tem muita coisa entre a ideia e a publicação, e você precisa conhecer essas etapas para depois entender se você realmente quer publicar. Antes de pensar em publicar, antes de pensar em fazer sucesso. Claro que depois que eu publiquei, eu quis vender, eu quero que as pessoas conheçam. Por isso que eu faço propaganda dele, eu não vou ser hipócrita de falar que não. Mas enquanto eu tava escrevendo, o meu objetivo principal não era esse, era tentar chegar ao final. Como eu já tinha falhado várias vezes antes, isso era um desafio pra mim. Eu tava tentando encontrar a minha própria voz enquanto escritora. Eu queria ser escritora, mas eu não sabia se ia ser a partir desse livro. Nos outros eu tinha a mesma vontade de ser escritora, mas eu não consegui terminar eles. Por isso, muitas vezes não é interessante você procurar saber sobre publicação antes de escrever. Às vezes você não vai chegar num resultado satisfatório o suficiente pra você querer, então escreve primeiro. Aí se quiser publicar, decidiu, não, eu escrevi, eu gostei, você sentir que é isso, aí é um outro processo que se inicia, aí é uma outra questão. Hoje em dia tem muito facilitador, porque tem plataformas de autopublicação. Hoje existe a internet, né, que abre as portas de muitas formas. Além de tudo isso que eu falei, a mensagem que eu quero deixar nesse vídeo é que se você tem o sonho de escrever e publicar, não desista. Não para de escrever, não para de treinar. Escrita é treino também. Não perca a sua disciplina, vai tentando que uma hora vai. Não foi pra mim, eu tentei várias vezes com vários outros e não funcionou. Agora funcionou. Saiu um livro, talvez saia outro, talvez saiam vários outros. Eu nunca vou desistir. A escrita mora em mim, ela faz parte de mim, ela faz parte de quem eu sou. Eu continuo com o meu sonho de publicar vários outros livros, eu continuo com o sonho de chegar cada vez num número maior de pessoas levando a minha mensagem. Então que seja assim pra você também. Se você tem esse sonho, continue buscando, continue tentando, porque é só assim que você vai conseguir. Se você desistir, é impossível. Eu espero que você tenha a mesma sensação que eu tenho hoje de entrar numa livraria e ver meu livro lá, de ter uma pessoa que me procura pra falar que gostou, que leu e gostou. Cada vez que isso acontece, é uma parte do meu sonho que se realiza. É muito bom ver pessoas que não te conhecem conhecendo o seu livro, conhecendo as histórias que você criou. Eu nunca vou me acostumar, eu acho que vai ser sempre incrível pra mim. E que a gente se encontre numa Bienal um dia, que a gente se encontre num lançamento, num evento de editora, quem sabe? Eu espero ter te ajudado de alguma forma com esse vídeo, eu espero ter acrescentado alguma coisa pra você. Se você conhece uma pessoa que escreve também, compartilha esse vídeo com ela ou publica nas suas redes sociais. Às vezes tem alguém que você conhece que vai se beneficiar de alguma coisa que eu falei aqui. Se você escreve também, se você tem esse sonho, deixa um comentário aqui pra mim ou vem conversar comigo no Instagram, no direct. Eu adoro falar sobre isso, eu adoro conhecer autores novos, fiz várias amizades falando sobre isso na internet. Não se esquece de se inscrever nesse canal, comprar no meu link. Se quiser conhecer meu livro, vai ser um prazer enorme pra mim. Vou deixar o link dele na descrição desse vídeo. Deixa seu like, seu comentário. Foi um prazer falar sobre a minha escrita com vocês. Muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo. Eu te espero no próximo. Um beijo e tchau!